Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. A terça-feira amanheceu com tempo parcialmente nublado na metade norte do estado. Agora pela tarde, a previsão de pancadas de chuva na metade oeste. Porto Alegre começou registrando 16 graus, mas durante o dia as temperaturas se elevam e devem chegar na casa dos 26 graus. Acompanhe qual a previsão para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira pode chover em todo o estado. Na região norte, há risco de temporais com fortes rajadas de vento e raios. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica nublado e chove ao longo do dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 14 e 22 graus. Em Gramado, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Dois Irmãos, a mínima é de 13 e máxima de 21. Em Cachoeirinha, as temperaturas ficam entre 15 e 22 graus. E em Xangri-Lá, mínima de 15 e a máxima também atinge os 22 graus. Dar um chapéu, cama de gato, zona do agrião. Essas são algumas das expressões típicas do futebol brasileiro. Mas será que elas são compreendidas facilmente? E será que os turistas de outros países saberiam interpretá-las? Pois foi pensando nessas questões que o programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos criou o dicionário online trilingue com expressões do futebol. E é para falar mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio a professora Rovi Schisman, coordenadora do projeto e coordenadora também do PPG em Linguística Aplicada da Universidade. Também conosco os mestrandos participantes da iniciativa, Aline dos Santos e Diego Spader. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professora Rovi, a gente sabe que o nosso país é muito rico em expressões e gírias, né? A que se deve isso? Bom, eu faria já um ajuste, né? Todos os países são ricos em gíria, né? O que chama atenção é que a linguagem do futebol do Brasil é cheio de gírias, ao contrário dos países de língua espanhola, né, e de língua inglesa, né? Então, esse é um ponto importante do projeto e mostra bem o valor que o futebol tem no nosso país, e a linguagem acaba sendo um reflexo disso, né? Pela informalidade que nós percebemos nos termos do futebol. Bom, a gente vê também no Brasil e em regiões também do país que as gírias também, às vezes, elas são difíceis de serem compreendidas, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem o dicionário de Porto Alegrense, que o professor Fischer fez em 99, meio que explicando um pouco também nessas gírias para outras pessoas. Queria até, inclusive, que a Aline explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona esse tipo de dicionário. Bom, eu acho que é interessante nós comentarmos sobre durante o nosso percurso, né, sobre algumas curiosidades que nós encontramos. Por exemplo, goleira, nós não sabíamos que se referia apenas ao sul do Brasil. Eu que não sou do sul, sei que se refere ao sul. Sim, e aí quando pesquisamos no corpus, nós descobrimos que a maioria do Brasil utiliza meta e não goleira. Então, esse tipo de particularidade também vai ser abrangida no nosso dicionário, né? Nós vamos apontar quando tivermos regionalismos, né? Aquilo que nós chamamos de variantes. Mas é interessante essa quantidade, essa variedade mesmo que existe a ponto de render um dicionário, né? Acho que isso, a riqueza toda está nisso daí também. E a gente quer saber agora do Diego, dessa questão também das pessoas se apropriarem, então, e essas palavras irem parar no dicionário, porque muitas delas acabaram surgindo assim e pelo hábito foi parar também nos dicionários oficiais, né? Então, assim, é fácil que as pessoas também se apropriem e acabem utilizando. Às vezes nem sabem exatamente se aquilo, né, o significado está certo, mas elas utilizam bastante mesmo. Isso é uma coisa que nós vimos no dicionário, né? Por exemplo, os documentos oficiais da FIFA, da CBF, todos têm os termos oficiais do esporte, mas principalmente no Brasil, como a Rovi disse, talvez pela questão da popularidade altíssima do futebol aqui, essas expressões elas acabam saindo apenas do discurso informal e elas passam a integrar o esporte mesmo, né? Porque acho que o uso é tão grande, as pessoas começam a reconhecer isso através da expressão. Algumas expressões mais informais, elas são mais conhecidas do que as expressões que são as regras, né? É verdade. Bom, professora, a gente quer saber como é que surgiu, então, essa ideia do dicionário. Se foi em função aí da Copa do Mundo, está bem próxima aqui no nosso país, ou se é um projeto mais antigo de vocês? Bem pontuado. Na verdade, o dicionário do futebol, ele é o resultado de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2009. Então, em 2009, eu já tinha escolhido a linguagem do futebol pela sua riqueza, especialmente pela riqueza em expressões figurativas, que nós estudamos como metáforas, né? E em 2009, na ocasião do meu
pós-doutorado, o professor que me recebeu nos Estados Unidos, ele é que me alertou, né, para escolher fazer esse recorte na pesquisa, considerando, já vislumbrando o evento da Copa do Mundo. Né? Então, o que é importante destacar? Que o projeto, na sua primeira fase, ele foram várias pesquisas, né, em nível de mestrado e em nível de iniciação científica. E com esse projeto, o que nós vemos de bacana no projeto é o fato de mostrar... É uma contribuição nossa, vamos dizer assim, para a sociedade, de tirar a pesquisa da academia, né, e propor um dicionário que possa ser consultado por pessoas das diferentes áreas e não apenas pessoas da área da linguagem, que é a nossa. Acho que é importante pontuar também que a teoria que nós utilizamos, que é a semântica de frames, já foi utilizada para construir dicionários, mas dicionários para especialistas, que tem uma estrutura muito complexa. Então, o nosso trabalho envolveu toda uma adaptação da teoria para que nós fizéssemos um dicionário de fácil acesso ao público geral. E como é que funciona, então, essa semântica dos frames aqui, para quem não conhece, professora? Bom, a semântica dos frames, ela parte do princípio de que as palavras elas estão agrupadas em cenários, né? Então, saber o significado de uma palavra significa recuperar as outras palavras vinculadas, né? Tem um exemplo bem comum que nós usamos, que é, se uma pessoa sabe o significado de restaurante, ela automaticamente vai recuperar palavras como menu, como garçom. Faz as associações. Associações, né? Exatamente. Então, essa noção de frame nós usamos como uma segunda forma de consulta ao dicionário. Então, além da forma tradicional, né, de trazer as palavras em ordem alfabética, o dicionário ele vai conter ilustrações representando os frames que nós adaptamos usando o termo cenários. Né? Então, o dicionário ele tem em torno de 40 cenários e as palavras aparecem ali agrupadas. Porque o cenário as pessoas, de repente, conseguem se identificar melhor com aquela situação, né? Bom, para eu entender melhor, é um grupo todo que está envolvido nesse projeto, professora, ali do PPG? Exato. Nós são 3 mestrandos, 5 bolsistas de C, temos professores doutores participando como colaboradores. Quer dizer, tem todo, né, uma equipe realmente por trás. Exato. Aqui, parte dessa equipe. Então, Aline, eu quero saber como é que surgiu a tua motivação, então também poder participar de um projeto como esse. Bom, uma das principais motivações foi o caráter inovador desse projeto. Como eu estava comentando, foi a primeira vez que se faz um dicionário a partir da semântica de frames para o público geral. Então, esse trabalho de adaptação foi muito desafiador. Eu trabalhei nisso durante a minha graduação, né? Concluí a graduação com o meu TCC tratando dessa questão de adaptação, investigando outros dicionários eletrônicos, né, para projetar essa estrutura juntamente com os programadores. Então, acho que essa foi a principal motivação, esse desafio de construir um dicionário adequado ao público. E, Diego, qual foi a tua motivação, então, para entrar no projeto também? Bom, a minha história é... Eu entrei como bolsista de iniciação científica ainda em 2011, quando o projeto estava numa fase bem inicial. E quando nós concluímos a primeira fase, então... nós partimos para esse dicionário mesmo. A primeira fase não era um dicionário, né? Era uma base de dados para consulta mais linguística mesmo. E eu acho que é isso que a Aline falou, é realmente um caráter inovador, até porque a semântica de frames é uma teoria realmente usada mesmo para recursos dentro desse cenário linguístico. Então, trazer isso para um usuário não especializado, então eu acho que é uma experiência inovadora mesmo, e vai inédita. gerar um conteúdo muito rico, né, Verdade. Rodrigo? Eu quero saber de vocês se vocês gostam de futebol também, né? Não sei se tem a ver o gosto pelo futebol também para fazer um dicionário desses ou se não é necessário gostar. Para entrar numa pesquisa é bom a gente se identificar bastante com o tema, né? Sem dúvida. Olha, essa é uma pergunta difícil, eu vou ser bem sincera. Por favor, professora, seja bem sincera. Eu posso dizer o seguinte, nós gostamos muito da linguagem do futebol e aprendemos a gostar do futebol, né, por conta disso. Mas, assim, bastidores da pesquisa, o fato de muitos de nós não sermos aficionados por futebol, isso indicou uma dificuldade nossa e nós recorremos muitas vezes a especialistas da área para a validação dos termos, né? É bacana a gente Importante. saber disso também, Claro. né? Bem curioso. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo aqui no estúdio. Logo mais a gente já volta.